Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai ser uma análise de um vídeo gravado no Flow Podcast pelo comandante Robson Farinazzo, em que ele fala a respeito dessa coisa do orgulho americano, essa coisa do patriotismo exacerbado que eles têm, essa aura, digamos assim, esse negócio do excepcionalismo americano. Ele fala um pouco a respeito disso e a gente vai dar uma olhadinha. Sem mais delongas, pedindo antes para vocês, claro, curtirem o vídeo se gostarem dele, compartilharem com os amigos, se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Então, sem mais delongas, vamos começar a analisar. Mas em relação ao mundo, o mundo também está cada vez mais desconfiado dos Estados Unidos, né? Eles têm. Você que é o cara da guerra, vamos lá. Estados Unidos, eles têm uma vantagem de território, pelo menos, que é o fato de ser na América. Então a gente tem os oceanos, né? Então, do ponto de vista, é difícil pra caralho invadir os Estados Unidos territorialmente, né? Difícil pra caralho. Teria que. Na verdade, sempre fez parte da doutrina principal de defesa dos Estados Unidos. Eles sempre contaram com essa vantagem de serem cercados por dois oceanos isolados de qualquer poder que pudesse ser comparável ao deles no passado, e isso normalmente queria dizer as nações europeias. Isso é uma análise estratégica que eles já têm desde o século XIX, quando eles ainda eram uma potência aspirante. E hoje isso é mais verdade do que nunca, porque além da questão de eles serem isolados por dois oceanos, eles também têm as forças armadas mais poderosas do mundo, então isso acaba fazendo uma grande diferença na consideração estratégica deles. Teria que, sei lá, o jeito mais fácil era invadir nós, né? Mas... Aquilo se quebrar, vai quebrar por dentro. De fora para dentro ele não quebra. Tem que ser de dentro para fora. País que nem o Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, você quebra de dentro para fora. De fora para dentro você não quebra. O que tu quer dizer com isso? Eles mesmo que vão fazer a merda, que já começaram o processo da merda que vai destruí-los lá na frente. É porque você está destruindo a classe média nos Estados Unidos, né? Se você pegar... Olha, eu uso sempre esse dado em palestras. Você pega a relação do CEO das empresas, a relação salarial entre o CEO e o chão de fábrica era 1 nos anos 70. Vai ver como é que ela está hoje. É uma concentração de renda brutal, Igor. Porque o Trump fala, nós vamos gastar 1,5 trilhões de dólares com defesa. Mas o que isso muda na vida do americano? O que isso muda? Isso vai... Lembrando que 1,5 trilhão de dólares é uma soma maior do que os PIBs da maioria dos países do mundo. E isso é o que eles têm projetado para gastar só em defesa, que no caso a defesa deles é bem mais ofensiva do que defensiva. Mas, enfim, é o orçamento para a defesa deles. Ser sangrado da assistência social. Você vai piorar a educação, você vai piorar a saúde, você vai piorar a segurança pública, você vai piorar tudo, cara. É o Trump que quer essa guerra ou é os caras que ganham dinheiro com a guerra fazendo lobby? Eu acho que os dois, né? Porque, na verdade, você tem dois Estados Unidos ali. A elite americana, ela tá fracionada, né? Então, você tem a elite financeira, que pôs o Biden, né, tá mais ligado ao Partido Democrata, e aquela elite mais ligada ao capital industrial, que foi a turma que perdeu dinheiro com o neoliberalismo, etc. E essa turma que está apoiando mais o Trump, essa turma acho que vê possibilidade de bons negócios ali no Golfo, né? Se não fizer bons negócios com o petróleo, pelo menos vai fazer bons negócios com a guerra, né? Então, é sempre o dinheiro. E a guerra, né? É dinheiro pra caralho, né, meu irmão? Foi por conta a Segunda Guerra que fez os Estados Unidos ascenderem a posição. Mas é que tá. Você tinha um presidente nos Estados Unidos que era o Franklin. Na verdade, não foi bem assim. É que os Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, já eram a maior economia do mundo. Mas foi durante e depois da Segunda Guerra Mundial que eles realmente se tornaram uma potência militar hegemônica. Porque vale lembrar que depois do conflito, o parque industrial dos Estados Unidos era o único que estava intacto. Os outros países envolvidos tinham sido destruídos
total ou parcialmente. Então, faz sentido pensar que os Estados Unidos, naquela época, naquele momento, assumiram uma posição hegemônica no cenário global. Franklin Roosevelt, que ele tinha uma visão estratégica, visão de futuro, cara. Tanto que é no governo dele que é criado a ONU, né? A Carta das Nações, ele ficou do lado certo da Segunda Guerra Mundial, ele olhou para o andar de baixo, ajudou muita gente. O Trump não tem essa, ele nunca vai ser um Franklin Delano Roosevelt da vida, ele está muito longe disso, ele precisaria evoluir muito espiritualmente para chegar a ser um FDR na vida. E você vê, né? Ó, o chinês ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que nenhuma fortuna atravessa mais que 3 gerações. E é verdade. Então você vê, o Franklin Roosevelt morre em 45, deixa os Estados Unidos rico. Aí você vê, o Lyndon Johnson já começa a depauperar essa fortuna. E a gente tem esse quadro hoje que está aí, cara. Você tem crise de doença de Chagas no sul dos Estados Unidos. Teve uma recente crise de doença de Chagas. O barbeiro. O bicho Em barbeiro. 2026, né? Pô, cara, então assim, por quê? Decisões erradas, gastaram com guerra. O Igor, a guerra ela tem um problema. Isso eu sei, assim, desde que eu entrei para as Forças Armadas, ela é concentradora de renda. Sim. Ela é concentradora. Você vai jogar todo o dinheiro onde? Defesa, indústria de armamento, empreiteiras, etc. Você vai sangrar o cara lá na base. Ó, você vê, você pega esses seriados de TV, eu adoro esses seriados antigos, né? Bareta, SWAT, essa porra, que foram todos feitos na mesma época, uma época de grande violência nos Estados Unidos, nos anos 70. Mas por quê? Porque já é reflexo do empobrecimento pós-guerra do Vietnã. Aquilo empobreceu muito. Nossa, isso foi... Então, pelo que eu tô entendendo aqui, a Guerra do Vietnã foi o ponto inicial da grande merda dos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã aconteceu basicamente por megalomania dos Estados Unidos mesmo. Eles tinham lá uma doutrina que preconizava a contenção da expansão do comunismo pelo mundo. Naquele momento eles estavam bem focados na Ásia e, na verdade, foi um desastre para os Estados Unidos. Foi um desastre do ponto de vista militar. A ação no Vietnã, eles tiveram que sair de lá em 1973 meio que escorraçados, porque a guerra já não tinha futuro e a opinião pública já estava voltada completamente contra essa guerra, e acabou resultando em uma quebra de confiança muito grande da população dos Estados Unidos com o seu próprio governo. Eles já não confiavam mais na honestidade do governo federal deles, além de ter sido um desperdício de vidas e de recursos muito grande. Uma coisa que realmente abalou as fundações do próprio país. Foi, porque na Guerra do Vietnã, em 1967... Como é que os americanos veem... Desculpa, eu te perguntar isso depois. Em 1967... 9,6% do PIB americano ia para a guerra. Para a defesa. 9,6% do PIB. Que ninguém aguenta isso, cara. Ninguém aguenta isso daí. Você vai empobrecer a sociedade. Mas como que os americanos... assim, eles engolem essa, eles sabem que o Vietnã foi a origem de todas as suas mazelas, porque assim, eu sei que os Estados Unidos, que os americanos, eles se estudam, nas escolas, por exemplo, eles estudam a história dos Estados Unidos. O que eles estudam sobre o mundo são coisas que tangenciam a história dos Estados Unidos. Então, por isso que eles se enxergam como o centro do mundo, etc. Eu estou falando do excepcionalismo americano. Isso tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom é um forte capital. Essa doutrina do excepcionalismo americano, ela, na verdade, é uma doutrina do século XIX, em que eles têm até um ditado lá. Eles dizem que o país deles é como uma cidade sobre uma colina, ou seja, no sentido de ter que ser um exemplo para o mundo inteiro. Então, eles se veem mesmo como uma sociedade especial, apartada das outras sociedades do mundo, e que eles têm que servir como um exemplo. E isso acabou criando essa ilusão de que eles são mesmo um povo diferenciado, de alguma forma até meio sobrenatural, meio mística, meio oculta até. E, na verdade, é uma grande bobagem, mas
É uma em que eles são ensinados desde muito cedo na infância a acreditar. Social. Eles se enxergam como uma nação. Você consegue, um americano, goste disso ou não, ele consegue te dizer o que faz dele americano. Que seja um imperialista, filha da puta, mas ele sabe o que faz dele um americano, né? E é interessante ver essa relação, porque eu fiquei um pequeno período da Copa do Mundo lá, e é interessante vê-los percebendo que existem coisas no mundo que não são americanas e que o mundo inteiro se interessa, entende? Para eles, só as coisas americanas é que as pessoas se interessam. Ué, Copa do Mundo, as pessoas gostam de Copa do Mundo, eu não sei nem o que é isso, sabe? Para eles é meio chocante isso. Tudo isso para dizer que eles são essa mentalidade deles é construída, né? E tem então um aspecto até na educação, na forma como a sociedade é criada, que dá para eles uma sensação de polícia do mundo ou de centro do mundo, de certa forma. E é por isso que eu estou te perguntando se eles têm alguma ideia do fracasso que foi o Vietnã, porque com essa visão tão orgulhosa de si, qual será a história que eles contam para si mesmos sobre o Vietnã? Eu acho que não se fala muito disso, né? Como na Alemanha não se fala do nazismo, né? No Japão também não se fala dos crimes de guerra, né? Mas assim... Depende, as pessoas mais esclarecidas lá têm uma noção plena de que o Vietnã foi um fracasso. Mas assim, o americano médio, eu diria que realmente eles não são ensinados isso. Isso simplesmente não se comenta, porque isso seria uma afronta à forma como eles se enxergam, esse tal excepcionalismo americano. Sim, o Igor, as pessoas não percebem, porque a coisa não é de uma vez. Isso não vai acabar de uma vez. Teve a lambança do Vietnã, o Nixon sai do padrão ouro, eles entram no padrão petrodólar, deu uma levantada, etc. Só que repetiram o erro. Aí vem guerra do Golfo, guerra do Iraque. A guerra do Iraque e do Afeganistão custou, não se sabe o custo. Calcula-se entre 4 e 8 trilhões de dólares. Não se sabe o custo. Não se sabe o custo. É uma verdade. Tem um seriado da Netflix chamado muito bom, como é que é? Ponto de Virada, na Netflix, que fala da guerra do Afeganistão. Foram entre 4 e 8 trilhões de dólares. E o desfecho é em alguma medida favorável para os Estados Unidos? Você viu como eles saíram de lá, cara, saíram correndo. Não, o que é pior, né? O general que comandou a retirada é o Scott McKenzie. Ele deu uma entrevista essa semana, como é que, olha só. Eu não vi essa entrevista, como foi? Não, ele fala o seguinte, ele comandou o desastre, né? Que foi um desastre a retirada americana. Acharam o resto de gente do trem de pouso do avião quando pousou no Catar, né? Desse aí. Porque o negócio é pendurando no avião. E agora ele quer a invasão do Irã. Eu falo, puta que pariu, errar é humano, persistir no erro é americano. O cara é um idiota completo. A gente tem que pensar que um país que não conseguiu se segurar contra os rebeldes no Afeganistão, dificilmente vai ter alguma chance de encarar um Irã da vida, que é um país muito maior, muito mais poderoso e muito mais coeso. Então, realmente parece ser uma doideira pensar que eles vão realmente embarcar nessa ainda mais de cabeça do que eles já entraram. Porque a guerra com o Irã, até agora, não tem corrido bem para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que todo mundo vê. Eles têm sido neutralizados com muita eficiência. Então, imaginar que eles querem entrar ainda mais de cabeça nesse lamaçal aí é realmente difícil de imaginar. Mas é isso aí, esse foi o vídeo, essa foi a análise da fala do Farinazo. O que vocês acharam? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam mais uma vez de curtir o vídeo se gostaram dele, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhar esse vídeo com os amigos para trazer mais pessoas para essa conversa. Então, um grande abraço a todos, obrigado por terem assistido e eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!